Santos empatou com o Bahia em 2-2 em casa. Mais uma partida sem Neymar, mais uma partida com rendimento muito abaixo, mais uma partida com Caixinha sendo xingado na arquibancada. Até quando o Caixinha vai resistir sem vitórias no Santos? Do Oriente Santista, onde o peixe é protagonista. Salve, salve, torcedor santista, eu sou o Luiz Oshiro e esse é o canal Oriente Santista. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para a gente falar do empate com sensação de derrota que o Santos teve contra o Bahia na Vila Belmiro. Por que empate com sensação de derrota? Porque estava vencendo, tomou um gol no fim, num gol, na minha opinião, ridículo, porque o Santos deixou o Bahia armar como quis a jogada, chegar dentro da área para poder finalizar contra o gol do Brasão de uma forma fácil, poucas vezes vista nesse time do Santos, porque outros gols que o Santos foi sofrendo foram em jogadas armadas, mas não da forma que foi feito, chegando, conduzindo, entrando da forma que quer. Às vezes é uma bola aérea que o Santos falha bastante, um chute de fora da área, bola parada, isso aconteceu diversas vezes, mas entrar driblando como quis, vou te falar, um gol, na minha opinião, bem questionável ali o posicionamento do Santos. O primeiro gol também que o Santos sofre, que é uma bola, um chutão que vem lá da zaga do Bahia, onde o Santos estava com a linha extremamente alta e deu todo o campo para o Eric correr, driblar o Brasão e fazer o gol. Vamos falar bastante aqui sobre esse empate do Santos. Antes de mais nada, se inscreve aqui no canal e deixa o like, isso ajuda demais no engajamento, aqui no crescimento do canal Oriente Santista. Esse mês de março a gente não fez o sorteio ainda, eu vou fazer o sorteio para a galera que é membro do canal, para você que faz parte do clube de membros, tem o sorteio, eu vou sortear um copo oficial do Santos, então sendo membro eu vou sortear para vocês aí numa live durante essa semana o prêmio para quem é membro aqui do canal. Então seja membro aqui do canal, tem aqui a descrição dos membros aqui, ó, 1,99, 499, 799, tem a quantidade de números que você vai concorrer no sorteio, então seja membro e você vai poder concorrer aqui a um prêmio no canal Oriente Santista. Depois, no fim de abril, mais um prêmio. Até o fim do ano a gente vai ter aí pelo menos um prêmio por mês, então seja membro, que ajuda bastante no nosso engajamento. Vamos lá, o Santos começou contra o Bahia com uma pressão bastante alta, tentando fazer um erro proposital ali na saída de bola do Bahia, até roubou a bola em alguns momentos. O Bom Tempo, com menos de um minuto, finalizou de fora da área, a bola bateu na zaga, não foi na direção do gol, mas mostrava que o Santos ia pressionar bastante a saída de bola do Bahia, ia tentar sufocar a saída de bola, roubar a bola e tentar fazer o gol, de fato, na pressão. O Santos jogando em casa, mesmo com menos público do que a Vila lotada, tentaria o gol no abafa logo no início. E o Santos tentou realmente e conseguiu roubar as bolas. O problema é que o tempo foi passando, o Santos não fez o gol e o Bahia conseguiu, em algumas transições bem rápidas, chegar ao gol do Santos. Tanto que o Bahia teve mais finalizações ao gol com chances claras do que o próprio Santos. Vamos até aos números para vocês entenderem o que é que eu estou falando. De fato, no primeiro tempo, principalmente, a posse de bola do Santos foi maior, 58% contra 42%. Só que em finalizações foram 6 do Bahia contra 5 do Santos. O que chama atenção é o seguinte: chances claras de gols. O Santos teve só uma e o Bahia teve duas. A chance clara que o Santos teve foi a cabeçada do Tiquinho, que literalmente furou a cabeçada dentro da pequena área. A bola, assim, limpa para ele, era só ele e o gol. E ele errou a cabeçada. A gente até pode dizer que a bola quicou, gramado molhado, tomou velocidade, ele perdeu o tempo. Mas assim, Tiquinho Soares não tem mais 20, 22 anos. Centroavante experiente, devia ter feito gol. Ele perdeu um gol feito. Isso não tem como tirar da conta do Tiquinho. Estava 1-0 para o Bahia, o Santos podia ir para o vestiário com um empate para tentar voltar com um pouco mais de ímpeto ofensivo, tentar realmente virar mais cedo o jogo e até ir para o vestiário com um pouco mais de tranquilidade. Um gol no fim do primeiro tempo daria outra cara para o segundo tempo e até outra motivação para o time do Santos. E até uma pressão para o time do Bahia, que por sinal estava com um time misto, não era o time titular do Bahia. Então, para mim, aquele gol que o Tiquinho perdeu faria muita diferença para o retorno para o segundo tempo. Finalizações no gol. 2 do Bahia, 2 do Santos, ou seja, foi equilibrado. Só que como o Santos teve muito mais posse de bola,
O Santos devia ter mais aproveitamento, mais volume dentro da área. Só que o Bahia conseguiu, em transição rápida, explorar essa falha do Santos. No momento que o gol do Bahia sai, no primeiro gol, é uma saída de bola com o goleiro do Bahia. O goleiro Ronaldo coloca a bola no chão, sai jogando. O Santos, com a pressão de 6 jogadores até a linha da grande área, estava fazendo uma pressão para tentar roubar a bola. O primeiro jogador no meio de campo, mais recuado, que era o Schmidt, estava à frente do círculo do meio de campo. O Escobar estava aberto lá na ponta esquerda e o Zé Ivaldo aberto, meio que na zaga pela direita. O Gil, que seria o outro zagueiro, estava na mesma linha do Schmidt, à frente da linha do meio de campo e meio que na altura ali do final do círculo do meio de campo. Nesse momento, quando sai o chutão, o William José, muito inteligente, sai do meio do ataque para vir buscar a bola no meio de campo e disputar pelo alto. O que acontece nesse momento? Quando o William José sai dessa posição de centroavante, ele puxa o Zé Ivaldo na marcação com ele, que é o cara que estava marcando ele. Ou seja, o último jogador, que era o Zé Ivaldo, foi saindo da sua linha de marcação porque o William José puxou a marcação. Quando o William José ganha essa bola, abre um meio absurdo na zaga do Santos, porque o Gil tá na frente e o Zé Ivaldo sai para marcar o William. Inteligente, o Eric consegue ganhar na velocidade do Schmidt, recebe a bola na frente e tem todo o campo defensivo para avançar contra o goleiro Brazão. Fica só o Brazão e o Eric, e aí, um atacante em velocidade contra o goleiro, o que o goleiro tem para fazer é tentar antecipar, correr e fechar o ângulo. O Eric conseguiu o drible e conseguiu fazer o gol. A falha de marcação do Santos foi defensiva, uma pressão errada, sem planejamento. Quer jogar em linha alta? Ok, Caixinha. Tenha um meio-campo rápido para recompor a sua zaga. Porque se o Gil tá lá na frente e o Zé Ivaldo sai para caçar, quem é que fica? Ficaria o volante. O Schmidt não tem velocidade para acompanhar. Lembra do gol que o Santos sofreu no rebaixamento, que o Marinho corre e o João Basso tem que correr? Foi o filme repetido de um cara rápido que é o Eric e o Schmidt correndo atrás dele e não conseguindo chegar. Fica difícil, né? Bem difícil. Esse gol, inclusive, parece bastante contra um gol que o Santos fez contra o próprio Bahia no Brasileiro de 23, quando o Santos é eliminado pelo Bahia na Copa do Brasil. Logo naquela sequência também tem um jogo pelo Brasileiro, que o Santos faz 3-0, tem um gol do Mendonça. É um chutão da zaga que o David Washington domina como centroavante e já toca pro Mendonça, que sai correndo num contra-ataque com campo livre. Foi a mesma situação, o centroavante sai, puxa o zagueiro e o campo está todo aberto. Infelizmente o Santos deu essa oportunidade para o Bahia. No segundo tempo, muitos podem dizer, pô, mas aí o Caixinha altera o time e soluciona o problema? Os jogadores que ele colocou fizeram os gols? Não. Fizeram os gols, mas não foi mérito do Caixinha. O Santos faz o gol no abafa, em erros do Bahia. Coincidentemente, quem faz os gols são os jogadores que entraram. Porque o Santos passou a jogar num 4-2-4. Se tinha um problema no meio de campo, a partir do momento que ele faz as alterações, abre Soteldo de um lado. Ele estava jogando um pouco mais no meio, mas ele acabava abrindo muito também pela direita. Soteldo na direita, Guilherme na esquerda, enfiados dentro da área, Tiquinho Soares e o Tassiano. Uma linha de 4 para pressionar. No meio de campo, só Bom Tempo e Schmidt. Schmidt tinha cartão amarelo e Bom Tempo dava volume ofensivo. O Santos consegue fazer o gol no abafa, mas quando o Caixinha vai fazer mais uma alteração para tentar melhorar e ganhar mais fôlego, o que ele faz? Tira o Bom Tempo, que estava dando volume pelo meio, e deixa o Schmidt, que além de ter sido lento no gol, ainda estava com cartão amarelo. Põe o Pituca de primeiro volante, deixa o Bom Tempo ajudando no volume do meio. Não, ele tirou e colocou o Pituca. O Pituca fez o gol? Óbvio, fez o gol, muito bom. Mas a alteração não quer dizer que tenha sido correta. Se fosse um outro jogador que pegasse aquela bola de primeira, poderia ter feito o gol do mesmo jeito. A bola foi espirrada e sobrou no pé de um jogador do Santos. Foi um erro defensivo do Bahia de colocar a bola quicando na meia-lua sem que ninguém pudesse tirar com o jogador do Santos chegando de frente. Fosse o Pituca, fosse o Bom Tempo, fosse o Schmidt, fosse qualquer jogador do meio-campo chegando na entrada da área, poderia ter feito o gol, porque ninguém estava marcando do Bahia. Então, para mim, é muito mais uma falha do Bahia do que, de fato, uma armação de jogo do Santos. O gol do Tassiano é a mesma coisa, uma bola alçada na área, que o Tassiano tenta matar de peito para o Guilherme, o zagueiro do Bahia tenta tirar de forma equivocada, o Tassiano ganha a bola e chuta, não é uma jogada armada. Os dois gols do Santos foram de bolas jogadas na área,
que a zaga do Bahia não consegue rebater para tirar de lá de dentro, a bola fica sobrando, o jogador do Santos faz o gol. O Tassiano no primeiro e o Pituca no segundo, não foram armação de jogada. No primeiro tempo, Barreal e Roleiser estavam conseguindo armar alguma coisa pela direita, conseguindo criar volume. Quando volta para o segundo tempo, ele simplesmente tira os caras que estavam conseguindo armar alguma coisa e mantém quem estava fazendo tudo errado. Manteve o problema de velocidade no meio de campo com o Schmidt como primeiro volante. Manteve o Guilherme, que perdeu diversas bolas de novo. Guilherme é o jogador do Santos que mais perde posse de bola no Campeonato Brasileiro em 2 rodadas. E ele mantém o Guilherme jogando. Soteldo entrou e deu outra cara. Você imagina se fosse o Guilherme, o Soteldo pela esquerda, com o Roleiser pela direita e o Barreal pelo meio. O que teria o Santos de volume de jogo no primeiro tempo? Aí, na hora que tem a pergunta na coletiva, o Caixinha responde que ele queria ter uma opção interessante para o segundo tempo. Você imagina se fosse a velocidade do Guilherme para o segundo tempo no contra-ataque? Seria muito mais interessante, mas o Caixinha não consegue enxergar isso. O Santos, mais uma vez, falha tecnicamente, porque perde gol de forma inacreditável, erra taticamente, porque o Caixinha arma de forma extremamente bizarra o Santos, na pressão, dando muito espaço para o Bahia. Se tinha o Carille que errava na hora de armar o ataque do Santos, que não tinha armação de jogada, não tinha triangulação, era só bola que sobrava, bola roubada e acabava saindo o gol, ganhava de 1-0, agora a gente tem o Caixinha que não tem planejamento nenhum defensivo. Não dá para ser extremo, não dá para ter um time sem planejamento de ataque, como era o Carille no ano passado, e não dá para ter um time sem planejamento defensivo, como é o Caixinha esse ano. O filme se repete. O Caixinha é um Carille ao contrário. Não consegue mudar de fato o time, troca 6 por meia dúzia, erra nas suas substituições, erra na coletiva, que vai ter um vídeo sobre a coletiva que vai sair amanhã cedo para vocês também. O Caixinha tem os mesmos erros do Carille, só que ao invés de ser focando na parte defensiva, é na parte ofensiva. A gente mudou de 6 por meia dúzia, só que agora em relação ao ataque. Tá difícil defender o Caixinha. Eu queria muito que ele sobrevivesse pelo menos até a 12ª rodada pra gente ter um planejamento na janela de Mundial. Mas infelizmente eu acho que o Caixinha não vai resistir. Se dá pra gente dizer que o Santos talvez tenha tido algo de bom, tenha sido o gol do Pituca, para tentar talvez resgatar um cara que é o símbolo de um torcedor lá da época do São Paulo ainda, dentro de campo. Quem sabe a gente não tenha recuperado o Pituca com esse gol. Porque talvez tenha sido a única coisa boa que a gente tenha tido aí nessa partida. Óbvio, tirando a qualidade que a gente já conhece do Soteldo, que entrou e mudou a partida. Mas tá difícil e tá muito difícil defender a permanência do Caixinha. Na minha opinião, ele cai a qualquer momento. Isso se não cair essa semana. Deixa o like, se inscreve no canal, a gente volta a qualquer momento com um vídeo e live para vocês aqui no Oriente Santista. Se inscreve, dá essa força aí, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo ou a próxima live. Um abraço. Tchau, tchau.